Olá, sou Marcelo Monello, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Estou aqui hoje com um grande amigo e foi presidente aqui também do Conselho, Pedro Fábio. Pedro Fábio, para quem ainda não teve esse contato direto, foi o precursor aqui de uma campanha extraordinária que alavancou aqui toda a classe contábil no sentido do voluntariado. Eu queria que você, Pedro, pudesse já, primeiro, saudar as pessoas, falar um pouco de você também e trazer esse histórico, esse marco importantíssimo em nossa profissão contábil, que foi o programa Uma Ação que Vale 1 milhão. Se você puder dar já essa dica toda aí. Oi, Monelo, obrigado pelo convite. É uma honra, é uma satisfação estar falando com os companheiros, com os colegas contabilistas, contadores, técnicos em contabilidade. Já estava com saudade de estar participando desse movimento todo, que sempre me deu muita honra e muito prazer. Eu queria contar assim rapidamente por que eu me envolvi com o movimento do FUNCAD. Como sabe, eu fui delegado do CRC aqui na cidade de Guarulhos por 9 anos. E, na ocasião, Guarulhos, apesar de ser o segundo orçamento do Estado de São Paulo, uma grande cidade, o nosso CM, ou seja, o movimento que arrecadava dinheiro para esse movimento, estava desativado. Então, eu fui convidado, junto com o pessoal da Associação Comercial, junto com o pessoal do CIESP, para retomar esse movimento. E, naquela época, foi um movimento maravilhoso, tivemos a ajuda da IOB com toda a informação técnica, e nós produzimos uma cartilhazinha que foi desenvolvida e foi amplamente divulgada. Os empresários reuniram as grandes empresas da cidade e, evidentemente, isso, para você ter uma ideia, para quem estava arrecadando aí 139 mil naquela época, arrecadamos 1.200.000 logo no primeiro ano. Ou seja, multiplicamos quase por 10. E isso me deixou empolgado, porque a gente conseguiu atender muito mais projetos por conta dos recursos. E quando eu fui convidado para participar mais diretamente do CRC, como conselheiro, depois cheguei a ser presidente do conselho na gestão 2001 e 2002, aliás, 2002, 2003, me veio eu já estava envolvido com o FUNCAD, mas assim, mais regional em Guarulhos. Falei, poxa, por que não, já que eu tenho a caneta na mão hoje dos contabilistas, dos contadores, por que não fazer um movimento, considerando que a classe contábil é a grande, nós, companheiros e colegas, nós somos o grande meio de ligação entre o cliente e entre a Receita Federal, para poder incentivar a que as pessoas façam as suas indicações e doações e destinações. Portanto, naquela ocasião, eu me juntei com a equipe do Conselho Diretor do CRC e amplamente foi aprovado o nosso projeto e iniciamos ali uma campanha que foi denominada, como você já bem disse, Uma Ação que Vale 1 milhão. Naquela época, exemplo de Guarulhos, só que aí eu já fiz em nível estadual, mas que depois virou nível nacional, porque alguns outros estados copiaram o programa e com muito prazer nós cedemos todo o material. E juntamos, na época, a Fiesp, né? Juntamos a Federação das Associações, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, ou seja, reunimos todo o grupo empresarial, industrial e comerciante de serviço, mais os contabilistas, que são os atores principais para esse movimento, e lançamos uma cartilha. Um grande movimento, fizemos mais de 20 mil cartilhas à época. Na época nós não tínhamos aí a mídia social ainda não era tão intensa como hoje, e fizemos com muito sucesso. A Receita Federal, é bom até que seja lembrado, a Receita Federal ela nos apoiou com muita vontade. Eles têm lá um programa de educação fiscal, né? Então, a Receita Federal, Fiesp, CIESP, OAB, CREA, todas as entidades congraçadas, foi um grande movimento e isso nós praticamente
aumentamos em 9 a 10 vezes aquilo que era arrecadado. Para vocês terem uma ideia, a época que começamos a campanha, se arrecadava 0,95% sobre o possível, sobre aquilo que poderia ser destinado para o FUNCAD. Ou seja, menos de 1%, ou seja, 99% ia pelo ladrão. É um dinheiro que a Receita Federal, o governo federal, abria mão através de uma renúncia fiscal, isso é legal, né? E as pessoas não faziam. Ou não faziam porque tinham receio, ou não faziam porque não tinham conhecimento. E aí é o mote da nossa campanha. Conhecimento, informação. A lei a lei existe desde 1990, nós estamos comemorando 30 anos da legislação, e até hoje, muitos contabilistas, muitos contadores, muitos empresários não se utilizam desse recurso por falta de conhecimento. Então, eu quero aproveitar o momento, aproveitar que esse mês de dezembro, primeiro que é o mês que o coração fica mais mole, né, Monero? A gente fica um pouco mais com sensação de fazer benevolência. O momento também exige, nós estamos passando por uma pandemia, um sofrimento terrível. Então, não é que as campanhas são feitas em dezembro, mas em dezembro elas são mais atuantes, elas potencializam. E é esse... Dão sensibilidade, né? A sensibilidade é maior, perfeitamente. Então, eu faço um apelo para que a gente, você, contabilista que está aí nos vendo, nos ouvindo, eu sei que isso vai ser divulgado, para que vocês convençam, informem os seus clientes a fazerem a destinação. O que é a destinação? Até 6% do imposto devido, tá? Não é um imposto a receber, porque muita gente tem restituição e lê de engano. Muita gente acha, mas eu tenho restituição, eu não posso fazer destinação. Não. É 6% do imposto devido que você pode fazer o depósito por conta do FUNCAD. Em São Paulo, eu sei que tem entidades que recebem de forma individual, né? Então, de forma individual ou de forma geral. O importante é vocês fazerem essas doações, tá? Ou até doar um pouco para cada entidade daquela da sua preferência, tá? E fazem essa doação. Esse valor você vai desembolsar agora, no mês de dezembro, mas quando chegar no mês de abril, você simplesmente vai deduzir o mesmo valor. Ou seja, você só vai antecipar esses 90, 120 dias no máximo, mas esse dinheiro volta para você, tá? Ou ele volta com eu vejo uma importância. Eu vejo uma importância, Pedro. Eu vejo uma importância, Pedro, porque, na verdade, o imposto vai ser pago. Só que é uma fração do imposto que vai ser direcionado na sua cidade. Naquele projeto, às vezes, um projeto que você conhece e acompanha. Sim. Eu acho que esse é o grande ponto, né, da questão do fundo, né? E são políticas públicas, né? São políticas governamentais, aqui independente de partido, não é uma questão partidária, mas são de interesse público efetivamente, né? É isso mesmo? Não, eu até enfatizava na época da campanha, e enfatizo até hoje quando eu tenho a oportunidade de estar falando sobre o movimento. Aqui em Guarulhos eu sempre participo das ações de FUNCAD aqui na cidade, mas eu pergunto assim, eu sempre provoco as pessoas. Não é melhor você saber que o dinheiro que você está destinando, você pode acompanhar, ele vai ficar aqui na sua cidade, do que você mandar isso para Brasília, e certamente a gente não sabe qual o destino que isso vai ser colocado, destinado. Ou seja, é um dinheiro, como o Monero bem disse, é um dinheiro que você ia pagar para o imposto de renda, você doa isso para o FUNCAD. As entidades que estão recebendo esses benefícios são entidades sérias. O FUNCAD não libera dinheiro se não tiver uma situação regular, uma contabilidade, uma situação fiscal e tributária regular, né? E eu aproveito esse ensejo e digo até o seguinte: na minha campanha, na nossa campanha, eu incentivava também as empresas de contabilidade, os contadores, para fazer esse serviço para as entidades, a contabilidade, a regularização fiscal,
para essas entidades que são creches, São executores de serviços públicos, né? exatamente, que às vezes não tem recurso ou não tem uma contabilidade regular. Então, doem também o seu próprio trabalho para deixar essa empresa apta a participar dos projetos do FUNCAD, a receber esse recurso. Então, é muito gratificante. Eu me lembro, na época que nós lançamos a campanha aqui na cidade de Guarulhos, nós fizemos 32 projetos eu nunca me esqueço esse número que foi marcado no meu coração até. Aquilo representou 3.432 crianças e adolescentes que estavam sendo beneficiadas com esse recurso. Isso, gente, é uma característica que nós temos que, como bom brasileiro, independente, como disse o Bonello, de situação tributária, partidária, né, independente de quem é o governo, mas a criança e o adolescente vai agradecer muito aquilo que nós, contadores, ajudarmos a destinar, a orientar, a convencer o nosso cliente para que faça a devida destinação. E agora incrementado também com o Fundo do Idoso. Então, são serviços que atendem pessoas de alta vulnerabilidade. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Primeiro, que são políticas públicas estabelecidas, de atendimento público gratuito. Eu acho que esse é muito importante. Então, Pedro, assim, esse processo que startou em sua gestão, ele deu aí todo o andamento, e hoje nós temos o Programa Nacional do Voluntariado da Classe Contábil, né? Então, é uma coisa muito importante que a classe contábil ela tem um papel transformador. Então, e aí vem qual que é a importância do profissional nesse contexto social, exatamente de um processo de convencimento e ajudar a conduzir essas políticas públicas, que é uma parte de financiamento que é tão importante quanto as outras questões, né? Então, qual que é o papel exatamente do profissional da contabilidade? Pois nós somos o médico da empresa, né? Nós somos agente condutor de progresso, de relações comerciais e também não podemos ficar ausente da parte social, né? Então, inclusive eu queria lembrar, Monelo, enquanto você falava, eu me lembrei que a minha época, eu acho que hoje, ainda hoje, muitos contadores fazem um pouco de resistência, achando que, vou fazer uma destinação, a Receita Federal vai me mandar para a malha fina. Eu vou fazer uma destinação, eu vou ser fiscalizado por conta disso. Absolutamente. Hoje não, há muito tempo, por um período ficou isso meio solto, mas há muito tempo já existe uma relação, assim como existe o DIRF, como existe várias obrigações acessórias por conta do contabilista ou do contador que presta a Receita Federal, também esse dinheiro que é doado é comunicado através de uma obrigação acessória, portanto, isso aí cruza na Receita, não tem nenhum risco, né? E não dá trabalho para o contabilista também, porque às vezes, na hora que você fala isso para o seu cliente, você diz assim, olha, você que faz imposto de renda no lucro real, ou então, estamos falando mais de física, ou no formulário completo, doa 6%, faz a destinação de 6% para o FUNCAD. Aí vem a resposta, a pergunta do cliente. Mas e aí, Monelo, qual é o valor que você acha que eu devo, quanto que eu devo doar? Se você ainda não fechou o imposto de renda do sujeito. Então, gente, faça uma simulação. Na pior das hipóteses, pega o valor do ano passado e retribui e calcula para esse ano e dá. É melhor ele declarar um pouquinho menos, e se declarar, e se fizer uma destinação um pouquinho maior, é de bom coração, ele está fazendo uma destinação para uma boa causa. Então, nós, contadores, técnicos em contabilidade, também chamados de contabilistas, né? Nós temos uma obrigação social de fazer, de
fazer a divulgação, não só a indicação dos nossos clientes que têm acesso, mas divulgar isso sempre que possível. E eu parabenizo aí a gestão atual do CRC. Eu sei que depois de 2002, 2003, essa campanha foi lançada e todos os presidentes que por lá passaram sempre deram um destaque, um pouco mais, um pouco menos, e eu tive o prazer de já trabalhar com o Monello lá naquela época já. O Monello vem de uma família que muita gente conhece, que tem um coração, faz um trabalho social maravilhoso. Então, Monello, vamos aproveitar, já que nós estamos com a caneta na mão do contabilista hoje, do CRC, temos esse pequeno poder, né, de influenciar, para que a gente possa fazer com que isso gere muitas destinações e o prazo é até o dia 30 de dezembro que você tem que fazer essa destinação. Tem também uma possibilidade de fazer no período do primeiro quadrimestre do ano, de janeiro a abril do ano que vem, mas esse é um assunto para uma próxima live, né? Não, mas é importantíssimo, né? Eu acho que eu sempre falo que o contador, o profissional da contabilidade, ele tem um papel transformador na sociedade, transformador nos aspectos econômicos, financeiros das empresas, que desenvolve também um papel muito significativo social. E no momento desse caso aí, que é explícito, em condições explícitas de atendimento público, de fomentar políticas públicas, de fomentar a proteção social ao idoso, à criança, ao adolescente, e aí vem essa possibilidade. E você falou uma coisa muito importante, Pedro. Tem números hoje ainda na Receita Federal que do potencial que nós temos nos municípios, o maior município no Brasil atinge 4%. Então, tem muito recurso ainda a ser destinado e isso pode fazer uma mudança na cidade. Então, nós temos aí vários projetos de combate às drogas, de proteção de abrigamento, de proteção social, de proteção ao idoso, de longa permanência ao idoso. Todos esses precisam de recursos e esse é um papel que nós podemos fazer, né? Orientar exatamente ao empresariado essa possibilidade de transferir recursos do imposto de renda direcionado a um projeto que nós conhecemos, que da nossa cidade. E aí, imagine esse papel, né? Fazer uma mudança, uma transformação dentro da própria cidade, dentro da sua comunidade que você vive, que às vezes, inclusive, você pode escolher a entidade. Alguns fundos têm um direcionamento. Esse direcionamento você escolhe a entidade vinculada, aprovada naquilo lá. E são fiscalizadas, né? Nós temos aí prestações de contas, auditorias, Tribunal de Contas, todo mundo. Então, lógico, muito interesse público nisso aí. Então, é um processo muito de convencimento, não é? Eu acho que esse é o nosso papel, de trazer esse conhecimento, antecipar também, dar projeções de impostos, né, que possam ser a pagar, e com isso orientar o nosso cliente para que ele promova aí o desenvolvimento social local. Perfeito. Eu também queria aproveitar, nós focamos no nosso bate-papo muito mais a pessoa física, mas também existe a pessoa jurídica. Claro que a pessoa lucro jurídica real, né? É lucro real. Os contadores que fazem os balanços das pessoas jurídicas, acredito que tenham a informação, mas sempre é bom lembrar que a cada trimestre, aquele que fecha o balanço trimestralmente, a cada final de trimestre, ele também pode fazer a destinação de 1% do imposto de renda devido, que também vai para o FUNCAD. Então, se somar os valores da jurídica, os valores das físicas, com certeza nós vamos estar dando às crianças e aos adolescentes muito mais recursos, porque às vezes as prefeituras, apesar de elas terem as suas verbas da Secretaria de Assistência Social, mas nunca é o suficiente. Isso é incompatível, né? E o que nós estamos falando, e é bom deixar muito, muito claro na cabeça de todo mundo, é que é um dinheiro que está lá na Receita Federal, tá? E ele vai diretamente para o destino do FUNCAD para atender criança e adolescente, tá? Não tem outro carimbo, é um dinheiro que está destinado a isso, tá certo? E que se a gente não usar,
vai ser usado para outras finalidades, e aí a Do gente não tem governo, exato. acesso de auditar ou de. Então, é muito melhor a gente dormir feliz, sabendo que aquele pouquinho que a gente está contribuindo, sabemos que vai chegar no lugar certo. Já pensou fazer a transformação no seu bairro? O que poderia ser? Né? Nós aqui, eu em São Paulo, você em Guarulhos, mas as pessoas aqui presentes, na sua cidade, cada um na sua necessidade local. Não é? Que esse é o grande também ponto dessa destinação, que cada cidade tem a sua realidade, o seu projeto, a sua demanda. E aí, a participação do profissional, ele pode ser exatamente esse agente transformador, levar recursos para a cidade, deixar o recurso na cidade. Porque se Sim, você sim, não destinar, ele vai para outra cidade. sim. Ele pode ir para outra cidade. Não, e você envolve. Eu me lembro, na época aqui na cidade tinha, hoje não está mais aí conosco, porque mudou para uma outra cidade, o Padre Chico. Uma pessoa que fazia um trabalho no bairro de Ponte Grande, aqui em Guarulhos, maravilhoso. Então, sempre buscando recurso, buscando recurso. Um dia eu sentei com ele e falei, Padre Chico, regulariza a situação da, 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 da creche, da, da casa de abrigo que você tem e faz um projeto. Não é difícil fazer um projeto, tá? Então, você, contador, contabilista, que tem acesso, às vezes você mesmo está envolvido com alguma entidade, mas às vezes você não sabe como pedir um dinheiro, olha, porque até doações que não seja através desses recursos não são dedutíveis para fins tributários. Então, é, você pode, como disse bem o Monello, além de ser um agente transformador, você pode ajudar, às vezes, a criar um projeto para uma entidade que, se não está regular, você regulariza, porque esse é o nosso trabalho, tá? E faz o recurso chegar, certo? Numa quantidade até muito maior do que aquilo que você poderia arrumar fazendo uma rifa, ou fazendo um sorteio, ou fazendo um almoço de feijoada para arrecadar dinheiro, que não quero tirar o valor desses eventos, mas se arrecada pouco. Então, com a destinação de um projeto bem feito, você pode arrecadar muito mais e com um esforço apenas profissional. Uma dica, então, Pedro, acho que a gente poderia assim, também fazer algumas colocações. Eu sugiro, por exemplo, os profissionais da contabilidade conhecer o conselho da criança e adolescente local, o conselho do idoso também, que pode ser destinado, e aí ter esse elenco de qual a forma, a modalidade que pode ser feito no seu município, né? E com isso fortalecer. E aí, na orientação, apresentar uma relação de possíveis projetos, possíveis, nós podemos ser exatamente os indutores de bons recursos para a própria cidade. Né? Você tem alguma outra dica também? O nosso CRC tem o setor que você que comanda hoje, que é, né, o setor social. Não Social. sei, eu não sei se ainda está sob sua batuta, Está na pasta, está na pasta. mas está na pasta, você sempre teve à frente desse setor, certo? Se o contador que tem alguma dificuldade, recorre ao CRC. O CRC tem todo o amparo, tem modelos, tem assessoria para poder ajudar a preparar e viabilizar esses projetos. Eu vou Parabéns, falar, parabéns, Mané. eu vou falar agora do outro lado, aquele da entidade, que eu sou um profissional que trabalha com entidades. Eu posso afirmar, viu, Pedro? É muito sério o trabalho, porque assim, é um processo, não é qualquer serviço que vai ser financiado pelo FUNCAD ou pelo Fundo do Idoso, não é qualquer um, qualquer coisinha, não. São projetos significativos, de Sim. impacto social. Esse é o primeiro aspecto, né? E assim, eles têm que comprovar a efetiva condição de elaboração do seu projeto na necessidade do município. E aí, esse é o primeiro aspecto. E depois, em relação ao recurso, tem várias formas de controle. Né? Então, primeiro, tem toda uma condição específica de controle interno, com normas específicas que mostram o recurso específico que veio do FUNCAD. E aí tem as auditorias, inclusive, as auditorias da própria entidade, as auditorias da secretaria, que faz o convênio, a parceria, porque é através de uma parceria. Então, eu vou lá, o recurso, eu me cadastro, me inscrevo, tenho aprovado o projeto,
aí essa entidade ela fica apta a receber recursos. Aí ela faz um convênio com a prefeitura e Sim. todo o processo é um processo muito, muito mesmo assim, O poder muito público importante. acompanha. Acompanha, então, e acompanha os resultados sociais, não é somente financeiro. Sim. Então, nós temos aí abrigos que possam, nesse momento de pandemia, quanto que estão precisando. Nós temos atividades também com dependência química, tem N tipo de atividades, estou falando da alta exclusão. Então, isso pode ser uma mudança no seu município, no teu bairro. Isso pode modificar a relação da sua sociedade. Eu acho que isso é um ponto fundamental que nós temos que transmitir aqui para os nossos profissionais. É verdade, é. É um grande desafio, o colega, é um grande desafio, hein? Mas vale a pena. Mas eu fico muito contente, porque assim, eu tenho como referência aqui na classe contábil, aliás, eu acho que nas autarquias, você foi precursor, sim, de um movimento aonde mostra o papel efetivo do profissional da contabilidade, que vai muito além da contabilização. Ele está inserido na sociedade, está inserido nas empresas, então ele tem a condição de mudar exatamente toda a sociedade, todo o contexto social. E assim, eu afirmo aqui, porque eu não conheço, lógico que hoje, posterior à sua campanha, houve um processo de transformação, como eu falei, existe agora o programa de voluntariado da classe contábil, que é nacional, o maior programa, e que um dos seus pilares é exatamente a destinação aos fundos da criança e adolescente, ao fundo do idoso, são pilares desse programa de voluntariado. E aí, eu fico muito satisfeito aqui em dar que o criador, o precursor dessa atividade em nossa profissão. Assim, e ser referência, porque a Receita Federal, ela pede apoio, ela pede ajuda para que divulgamos, Sim. para que façamos aí atividades para desmistificar. Não vou doar, eu vou cair em malha. Só vai cair em malha se não tiver uma informação condizente ao fundo da criança, ou até mesmo se o profissional, se o empresário não trouxer as informações adequadas, e aí sim pode ocasionar uma malha com qualquer outra questão. Não Exatamente. É porque eu destinei, ao contrário, é por outras informações. A destinação, ela é de mudança, ela agrega, ela te traz, na verdade, um olhar diferente que sai do escritório e vai para a sociedade. É verdade. É verdade. Eu fico até emocionado em estar participando dessa conversa. Isso me faz lembrar muitas ações e ao longo desses anos da minha vida, já tenho 7 décadas já, ao longo dessa minha vida toda, eu tive muitas... Claro que a gente tem algumas decepções na vida, isso é natural em qualquer profissão, mas eu tive muito mais ações que me deram satisfação até hoje, e é importante você poder, dentro daquilo que você faz, colaborar com o terceiro, colaborar com o seu vizinho, colaborar com o seu amigo, colaborar com a sociedade em geral, porque não adianta a gente só achar ruim, reclamar, a situação está ruim, é preciso você fazer aquilo que você pode, tá? Não é ajudando só, pegando dinheiro e comprando ou doando alguma coisa. Não, você pode fazer. Por isso que a campanha era uma ação que vale 1 milhão. Né? Se você tomar essa ação, você certamente vai mudar a vida de muitas pessoas. Obrigado pelo convite, Monelo, e fico à disposição de vocês. Eu agradeço a possibilidade, eu também bastante emocionado, porque é sentimento mesmo, viu? Hoje, quando se fala numa contratação de pessoas, você só não vê o aspecto técnico, né? Você vê o aspecto de inserção social e como ela lidar com as questões do mundo. E no mais agora, no momento de pandemia, que mostra essa necessidade de estarmos juntos, colaborando, transformando, sempre falando, transformando, né? Eu acho que esse é um ponto, e os bons profissionais, os excelentes profissionais, eles não têm só o lado técnico, ele tem esse lado de engajamento, esse lado de participação comunitária. Eu acho que é isso mesmo, e eu só tenho que agradecer essa possibilidade. Então, muito obrigado, Pedro.
Obrigado a todos os profissionais aqui também. E vamos fazer a destinação. Pessoal, é o momento. Participe. Uma ação que vale 1 milhão. Obrigado, gente.